Olá, pessoal! Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional Palavra e Oração, aqui do podcast Estudo Bíblico e Teologia. Sejam bem-vindos, esse é o primeiro episódio. Estamos aqui muito felizes de estar começando mais esse projeto. Estamos aqui na presença de Deus, então nesse devocional a nossa proposta será orar e ouvir a palavra de Deus, ler uma mensagem de Deus, o que Deus tem a dizer para nós, né? Tudo isso segundo a Bíblia, viu, irmãos? Nós vamos servir a Deus na ordem e na decência, né? Sempre fazendo a obra que é de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, começando mais um episódio, mais um estudo da Tua Palavra, um devocional. Como o próprio nome diz, Pai, nós estamos começando um devocional, ou seja, estamos aqui entregues à Tua presença, estamos aqui, meu Deus, entregues à Tua Palavra, queremos conhecer mais o Senhor, Pai. Nós não podemos viver sem a Tua presença, Pai. A Sua presença está acima de tudo na nossa vida, meu Deus. Estamos aqui para Te servir, estamos aqui para Te seguir. Faça na nossa vida, meu Pai, a Tua vontade, meu Deus. Não nos deixe desamparados, Pai. Quem precisar, meu Deus, de alívio, se alguém estiver ouvindo esse podcast e estiver precisando de um consolo, que o Senhor venha nos consolar nessa hora, Pai. Não nos deixe desamparados em hipótese alguma, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, meu Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada na nossa vida, não podemos dar um passo adiante, Pai. Nós não podemos sequer estar vivos sem a Tua presença. Então que o Senhor seja na nossa vida, Pai, fala conosco, meu Deus. Eu estou aqui, meu Pai, abrindo a palavra de Deus para trazer a mensagem, Pai. A mensagem que o Senhor quer nos trazer. Então faça a Tua obra nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela nossa família, pela nossa saúde e pelos milagres que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, Pai. Nós Te amamos, Te adoramos e Te bendizemos. Amém. Bom, irmãos, essa é só a primeira oração, tá, irmãos? A gente sempre vai começar trazendo os recados no começo, depois vamos fazer uma oração, vamos ler a palavra de Deus e depois nós vamos orar mais um pouco, tá? Amém, irmãos? Então, se alguém tiver algum pedido de oração, vocês podem fazer, né? Esses episódios serão sempre ao vivo, tá, irmãos? Eu vou sempre fazer ao vivo para que vocês possam interagir comigo. Tem um chat, né? Um chat. Não sei pronunciar em inglês, né? Mas tem um chat aqui e vocês podem conversar, podem fazer pedidos de oração, podem fazer perguntas e eu vou receber aqui as perguntas de vocês, as participações e vou conversar com vocês, amém? Esse é o nosso primeiro episódio, né? Então eu entendo que não tenha ninguém aqui nesse momento, ao vivo, né? Mas aos poucos, é claro, nós vamos começando a conhecer vocês. Então se vocês receberem esse áudio, né? Receberem esse podcast, esse episódio, podem colocar comentários aí que nós vamos receber. E se você tiver um pedido de oração, nós vamos orar no próximo episódio, amém, irmão? Então vamos abrir no livro de Lucas. Amém? No livro de Lucas, capítulo 5, se os irmãos tiverem uma Bíblia aí disponível, abram em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27. O subtítulo que está aqui na minha Bíblia, né, na versão bíblica que eu tenho, é a vocação de Levi. Para quem não sabe, Levi é o Mateus, né? O Mateus, que é o escritor do Evangelho segundo Mateus, né? De um dos evangelhos da Bíblia. Então ele foi um apóstolo de Jesus, né? E aqui está falando sobre o chamado de Levi. Amém? Vamos ler?
Começa no versículo 27 assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Davi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia, irmãos. Aqui no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32, nós vemos o chamado, o momento em que Jesus chamou um homem chamado Levi. Uma coisa que nós todos precisamos saber, irmãos, e nós sabemos, mas todos nós, antes de nos convertermos, nós tínhamos uma vida pregressa, uma vida antes de ser chamado por Jesus, antes de nós nos entregarmos a Jesus, antes de aceitarmos Jesus, nós tínhamos uma vida anterior, uma vida de pecado, uma vida no mundo. Amém, irmãos? Nós não podemos julgar ninguém, Muitas vezes a gente vê assim pessoas que estão se entregando a Jesus e de repente a pessoa não abandonou um pecado, que ainda não chegou a hora, e muita gente falando assim: mas ele está falando que se converteu, mas não largou o pecado. Então a gente acaba julgando aquela pessoa. E isso está errado, irmãos. Porque nós não vamos nos converter e de repente já somos santos e largamos todo o pecado. Não. É um processo, irmãos. É uma luta. Se fosse fácil desse jeito, num toque de mágica, todo mundo se convertesse e já abandonasse os pecados, então seria fácil, irmãos? A gente não precisaria se esforçar, mas Deus, ele nos chama e nós estamos salvos a partir do momento que aceitamos a Cristo. Nós já estamos salvos a partir do momento que nós confessarmos o nome de Jesus na boca e no coração. Na boca, para confessar o nome de Jesus como nosso legítimo Salvador, nosso único Senhor e Salvador. Nós precisamos confessar isso da boca para fora, confessarmos que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós precisamos também aceitar Jesus, no coração, ou seja, dentro, internamente, dentro de nós, a nossa consciência, no nosso coração. O nosso coração precisa pulsar a presença de Deus. Nós precisamos aceitar a Jesus de coração. Não adianta só da boca para fora. Também da boca para fora. Também precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos que nos converter de coração. E não pensem que é fácil que o pecado vai sair da nossa vida. Não. A gente vai ser tentado, o diabo vai cair em cima de nós, vai fazer várias armadilhas pelo caminho, mas nós precisamos perseverar. Muitas pessoas esperam se converter, esperam abandonar o pecado para entrar na igreja. E tem muitas pessoas que esperam acabar o pecado para se batizarem. Muitas pessoas são assim. E na verdade, irmãos, Deus quer que a gente chegue a Ele, quer que a gente se achegue a Ele do jeito que nós estivermos, com o pecado sujo mesmo. E depois que nós ouvirmos a palavra de Deus, a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo, Deus vai colocando no nosso coração o desejo de abandonar o pecado. Aí Deus vai fazendo a obra, vai nos limpando, vai limpando o nosso coração, vai limpando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa linguagem, a forma como a gente fala. A forma que a gente fala, irmãos, muda. Mas não é assim, de uma hora para outra, de repente eu mudei. Não. Nós vamos mudar aos poucos, conforme nós formos escutando a palavra de Deus e conforme nós formos aprendendo a vontade de Deus. Mas nós só vamos aprender através da leitura bíblica, através da
do ouvir a palavra de Deus. E olha que interessante, irmãos. Levi, ele estava exercendo a profissão dele, que é coletor de impostos. No versículo 27, que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 5, versículo 27, fala: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria. Ou seja, ele estava no momento do trabalho dele. Jesus chegou para ele e disse: segue-me. Não falou mais nada, irmãos. Segundo a Bíblia, segundo o relato que nós temos aqui na Bíblia, Jesus simplesmente falou: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Pode parecer maluquice, né, irmão? Assim, a coletoria de impostos era o sustento de Levi, né? Mateus, né? Que Levi é o Mateus. Ele estava trabalhando, exercendo o trabalho dele. Jesus falou: segue-me. Ele largou o que ele estava fazendo no meio do trabalho e foi seguir Jesus. E não abandonou mais Jesus. Às vezes por pouco a gente abandona Jesus, irmãos. Muitas vezes por menos, por pouco, a gente fala: não, tá muito difícil seguir a Jesus, e abandona Jesus. Nos tempos de hoje, irmãos, está muito difícil a pessoa se converter, porque o dinheiro está no coração da pessoa. A pessoa não consegue se imaginar sem o emprego, sem o dinheiro. E eu não julgo essas pessoas, irmãos. A gente foi ensinado que a gente só pode se sustentar através do nosso emprego. Mas Deus está falando: eu sustentarei aqueles que me obedecerem. Levi, ele não teve dúvida. A palavra fala assim, fez-lhe Levi, ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Se vocês olharem a pesca maravilhosa de Pedro e João, eles foram pescar e não conseguiram pescar. Quando Jesus falou: vá até o fundo do mar e lance a sua rede, né? Pedro já tinha tentado pescar a noite inteira e não conseguiu pescar um peixe. Mas aí Pedro falou: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Ele falou: não consegui pescar a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Então, mesmo ele sabendo que no mar, o mar não estava para peixe, que ele já tinha tentado pescar e não conseguiu, Jesus mandou ele voltar para o alto mar e pesque o peixe. Sabe, irmãos, os pescadores daquela época, eles não iam para o alto mar pescar. Eles pescavam no raso, né? E conseguiam pescar no raso. Só que Pedro naquele dia não pescou nada e Jesus falou: vá ao alto mar. E Pedro sabia que no alto mar é mais difícil você conseguir pescar o peixe. É difícil você lançar a rede e acertar exatamente onde os peixes estavam. Mas Pedro obedeceu à voz de Cristo. Cristo queria fazer um milagre. Aquela pescaria, aquela pesca maravilhosa foi um milagre. E Pedro lançou a rede sob a palavra de Jesus. E quando ele foi trazer os peixes para dentro do barco, era tanto peixe, irmãos, que nem cabia dentro do barco de Pedro. E segundo o relato bíblico, outras pessoas tiveram que ajudar Pedro, colocando os peixes nos outros barcos. Então as outras pessoas também levaram peixe para casa. Então a bênção, o milagre foi tão grande, irmãos, que outras pessoas também foram abençoadas com o milagre que Pedro estava recebendo. E assim vai ser a sua vida também, irmãos. Assim será a sua vida se você obedecer a Jesus Cristo. Jesus falou: vá ao alto mar e lance a rede. E Pedro obedeceu e ainda falou: Senhor, eu tentei a noite toda pescar e não consegui, mas sobre a tua palavra lançaria a minha rede. Ele foi lá e pescou mais do que ele podia ter em mãos. E quando ele voltou à praia, Jesus falou para Pedro assim: vocês hoje são pescadores de peixes, mas eu os farei pescadores de homens. Vem e segue-me. E Pedro, João, eles largaram a rede, largaram o barco, largaram o sustento deles e seguiram a Jesus.
E assim é conosco também, todos nós que largarmos, e não estou falando de largar emprego, irmãos, estou falando de largar emprego, mas eu estou falando de largar a vida pecadora, largar a nossa vida de pecados, largar os pecados. Se a gente largar os nossos pecados, se nós largarmos os nossos pecados, Deus promete bênçãos e mais bênçãos que nem vão caber dentro do nosso barco, se nós obedecermos a Ele. Então, irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus, coloque isso no seu coração, obedeça ao Senhor. Eu não sei se você já é convertido ou se não é, mas olha só, Levi, assentado na coletoria, disse a Levi, né? Jesus disse a Levi, segue-me. Ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com ele à mesa. Então Levi, ele fez um grande banquete para Jesus, porque ele estava tão feliz de estar seguindo a Jesus, de ter sido aceito por Jesus, porque, irmãos, um cobrador de impostos era mal visto naquela época, porque todos os cobradores de impostos eram chamados publicanos, né? Algumas versões, né, algumas traduções da Bíblia, eles colocaram publicanos. Publicanos são o quê? Os cobradores de impostos. Então, alguns cobradores de impostos, né, os cobradores de impostos eram mal vistos pelos fariseus, né, pelos sacerdotes daquela época. Porque os publicanos, irmãos, os cobradores de impostos, eles eram funcionários do Império Romano. Eles eram funcionários de Roma. Roma era visto por eles como inimigos, porque Roma tinha dominado, tinha colonizado aquela região, né? Não só aquela região, o Império Romano, nós sabemos que foi imenso. O Império Romano foi enorme. Então, Israel não foi diferente. Israel também foi dominado pelo Império Romano, e eles achavam, né, os sacerdotes daquela época acreditavam que o Messias livraria o Império Romano deles, né? Então livraria Israel do Império Romano, né? Eles achavam isso, e Jesus, ele se colocou como filho de Deus, como Messias. Só que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles não creram que Jesus era Messias, que Jesus era o Cristo, né? Porque a palavra Messias, ela tem o significado de o escolhido, né? O Filho de Deus, Messias. E Cristo é a mesma palavra, só que em grego, né? Então Messias é no hebraico e a palavra Cristo é em grego. A mesma palavra, que se chama o escolhido, né? Que traduzindo é o escolhido. Então, irmãos, Jesus Cristo é esse Messias que os israelitas, eles estavam esperando a vida toda deles, só que eles não reconheceram Jesus como o Messias, como Jesus como o Cristo. E hoje nós sabemos que Jesus é o Cristo, mas naquela época eles não creram, né? Muitos homens sim, né? As pessoas que nem eu falei para vocês de Pedro e João, e aqui nós vimos Levi, né? Um homem que aceitou seguir a Cristo. Então haviam 12 discípulos que ficavam junto com Jesus, que ajudavam Jesus em tudo o que ele precisava. Havia outros discípulos também na época, né? Só que os que se destacaram foram esses 12 que foram chamados por Jesus. Os outros seguiam porque queriam conhecer Jesus, queriam ouvir a palavra de Jesus, né? Então nós sabemos aqui, né, que Levi aceitou a Cristo, exercendo o seu trabalho. Ele estava exercendo e fez um banquete. Por quê? Porque ele queria receber Jesus dentro da casa dele. Se a gente aplicar para os nossos tempos essa mensagem, irmãos, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente aceita seguir Jesus, nós temos que receber Jesus no nosso coração, dentro da nossa consciência, dentro dos nossos sentimentos, a nossa consciência, os nossos pensamentos, o nosso espírito, a nossa alma tem que estar direcionada para Cristo, que é o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Então nós precisamos entender essa lição. Mateus, que é Levi,
ele recebeu Jesus na sua casa. Da mesma forma, nós devemos receber Jesus dentro de nós. Nós somos morada, né? O nosso corpo é o templo de Jesus Cristo. Então nós temos que receber Jesus, né? Esse banquete representa a alegria que Mateus teve ao receber Jesus. E nós também temos que aceitar Jesus com a alegria, independente da circunstância em que nós estamos vivendo. Muitos de nós aceitamos Jesus no meio de tribulação, no meio de dor, né? Mas nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, nós aceitamos com alegria, amém? Então Deus abençoe a todos. Esta foi a mensagem de hoje, né? Nós acabamos de ler Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32. E no versículo 32 Jesus fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então Deus abençoe a todos. Olha, irmãos, eu vou fazer uma oração agora e depois vou dar mais alguns recados. Amém? Vamos orar então, irmãos? Senhor Jesus e amado Pai, nós estamos aqui diante do Teu altar, meu Deus, diante da Tua presença, para Te agradecer, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado, tem nos oferecido, todos os milagres que têm acontecido, Pai, porque nós reconhecemos que o simples acordar, o simples abrir os olhos quando nós acordamos já é uma bênção, já é um milagre. A vida já é um milagre. Então nós agradecemos pelo milagre da vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu na fundação do mundo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. E se alguém estiver precisando, meu Deus, de algum consolo, que o Senhor venha consolar com a Tua palavra, Pai, a pessoa. Se alguém estiver precisando nesse momento de uma cura divina, que o Senhor venha curá-la, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, nos milagres, cremos que o Senhor tem todos os poderes na sua mão. O Senhor é o Senhor dos exércitos. E nós aqui estamos, Pai, servindo ao Senhor. Nós te amamos e queremos te obedecer. Nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Pai, se alguém estiver ouvindo essa mensagem com algum espírito de depressão, espírito de morte, desejando suicídio, Pai, que o Senhor venha a repreender todo o mal que estiver oprimindo essa pessoa, Pai. Todo o mal venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor não deixe desamparado nenhum dos seus servos, Pai, nenhum dos seus filhos. Que essa pessoa que estiver ouvindo, Pai, receba o Teu consolo, Pai, receba o Teu poder nesse momento. Receba a Tua palavra, Pai, o Teu carinho, o Teu cuidado, Pai, que o Senhor tem dado aos que Te amam, Pai. Que o Senhor faça um milagre acontecer na vida dessa pessoa. De repente a pessoa, meu Deus, esteja desempregada e não tenha um sustento, mas eu sei que o Senhor sustenta todos os seus, Pai. Então abra as portas, Pai, para essa pessoa em nome de Jesus. Abra portas, Pai, onde não há nem paredes. Que essa pessoa seja a luz do mundo, Pai, seja o sal da terra. Não deixe essa pessoa sem ouvir a Tua palavra, Pai, sem ouvir a Tua resposta, Pai. Se a pessoa estiver esperando uma resposta, Pai, que o Senhor responda a essa pessoa nesse momento. Eu profetizo em nome de Jesus a bênção na vida dessa pessoa. Que o milagre irá acontecer, eu creio, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor é digno de louvor, digno de adoração. Nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado por tudo, Pai. E que o Senhor venha a renovar a nossa fé, Pai.
Muitas pessoas estão precisando desse renovo, estão precisando voltar ao primeiro amor. Precisamos nascer de novo, Pai. Então nos regenera a nossa fé, Pai, regenera a nossa esperança em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor venha dar livramentos, nos livra de todo mal, nos livra, Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, do carro desgovernado, do acidente de trabalho. Nos livra de todo mal, Pai, da palavra maligna, das setas do inimigo, das ciladas do diabo, dos dardos inflamados, Pai, da peste perniciosa. Nos livra, meu Deus, não deixe o mal prevalecer na nossa vida, Pai, contra a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito e que sejamos consolados pela Tua palavra, convencidos do pecado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Bom, irmãos, então como eu já havia falado, irmãos, a gente está começando agora esse podcast, Estudos Bíblicos e Teologia, né? Toda segunda-feira nós teremos a palavra e oração. Essa semana a gente fez domingo, mas todas as semanas nós faremos nas segundas-feiras, né? Esse devocional, palavra e oração. Aí na quarta-feira, toda quarta-feira nós teremos o programa Quartas Teológicas, que eu vou abordar algum tema da teologia toda quarta-feira, amém, irmãos? Sexta-feira a gente vai fazer um estudo bíblico, né? A gente vai começar estudando o livro de Gênesis, amém? Né? Vamos começar estudando a criação, estudando Gênesis, né? Depois a gente vai estudar o Êxodo, depois a gente vai estudar Levítico e assim em diante. E todo domingo nós teremos a escola bíblica dominical, que eu vou começar no dia 3, tá, irmãos? Dia 3, que é um domingo, né? Dia 3 de abril. Nós vamos começar a estudar a lição atual, né? Da escola bíblica dominical. Essa lição que nós vamos começar, a gente vai falar sobre o Sermão do Monte. Então são 13 lições, né, que é a próxima revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, então, os valores cristãos, né, de acordo com o Sermão do Monte. Amém? Então, irmãos, não percam aí os próximos episódios ao longo da semana, tá, irmãos? Então, só para falar para vocês, a revista da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas da CPAD, a revista que nós vamos começar em abril, no dia 3 de abril, se chama Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, todo domingo, a partir do dia 3 de abril, nós vamos começar com esse estudo. Amém? E quarta-feira, então, recapitulando aí a programação da semana do nosso podcast. Toda segunda-feira, palavra e oração. Toda quarta-feira, nós vamos ter quartas teológicas, né, com estudos bíblicos teológicos, tá bom? Sexta-feira vai ser estudo bíblico. E todo domingo, escola bíblica dominical, tá bom? Então esse é o nosso podcast que a gente está começando hoje, né? Então esse é o primeiro episódio, tá bom? Deus abençoe a todos. Meu nome é Eduardo Nagai, eu moro no Japão, na cidade de Kosai, tá? E estarei aqui com vocês agora toda semana, né? Todas as semanas, segunda, quarta, sexta e domingo. Então Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, estudando a Bíblia, né? Trazendo uma mensagem, fazendo oração. Façam pedidos de oração, porque em todos os episódios, até mesmo estudando teologia, nós vamos fazer uma oração para quem fizer o pedido de oração, tá bom? E esses episódios estarão disponíveis tanto nas plataformas de podcast, né? Nas plataformas de podcast que tem por aí,
Eu tô produzindo esses vídeos, né, esses áudios, perdão, no Spreaker, né? Mas também no Spotify também vai ter disponível esses áudios, tá bom? E também no canal no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, o endereço do canal no YouTube está na descrição desse vídeo, desse áudio, perdão, e também estará disponível no YouTube, né? Então não vai ser só não vai ser só nas plataformas de áudio, né, de podcast, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, bons estudos da Bíblia, tá, irmãos? Não deixem de ler a Bíblia nem um dia. Nós estaremos fazendo episódio toda segunda, quarta, sexta e domingo, mas todos os dias é dia de buscar ao Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal. A paz do Senhor a todos vocês.